Olá, meus amigos, vamos aqui a mais um tema que cai muito em prova, que é a classificação dos crimes, tá? Então aqui eu fiz uma compilação aqui de vários livros e tal. Então você tem aí alguns livros que dão 5 classificações, 6 classificações. Aqui acho que eu botei umas 40 para vocês, para não ter dúvida nenhuma. Vamos lá. Classificação dos crimes, tá? Crime comum, crime próprio e crime de mão própria. O que é um crime comum próprio de mão própria? Quanto ao seu autor. Quanto ao autor do crime, gente, o crime comum é aquele crime que qualquer pessoa pode realizá-lo, como por exemplo o crime de homicídio. Já o crime próprio é aquele crime onde a pessoa tem que ter o que, gente? Uma posição fática ou jurídica específica. É o caso, por exemplo, do funcionário público. Não é isso? É o caso, por exemplo, do médico, em alguns crimes. Não é verdade? É o caso, por exemplo, do advogado, no crime de tergiversação, por exemplo. Então ele tem que ter uma posição fática ou posição jurídica específica. E o crime de mão própria? O crime de mão própria é aquele crime onde a pessoa só pode realizá-lo pessoalmente. O crime de mão própria, em regra, não admite a coautoria, porém só admite a participação. Para alguns autores, como por exemplo o crime de infanticídio. O crime de infanticídio, isso seria um crime de mão própria, onde a mãe só poderia realizá-lo pessoalmente. Não é pacífico não, tá? Tem gente que seria um crime próprio. Então está numa posição fática específica, né? De qualquer maneira, o crime de mão própria, um bom exemplo da doutrina é o crime de falso testemunho. Né? O crime de falso testemunho é aquele crime que a pessoa só pode realizá-lo pessoalmente. Só a testemunha pode realizá-lo, não admitindo a coautoria, mas admite a participação. Essa é a regra, é o básico, tá, gente? No meu módulo lá avançado, você vai ver que admite sim a coautoria. Porque muitas vezes o advogado tem o domínio final do fato. Né? Na verdade, o advogado determina que a testemunha fale, já leva inclusive o depoimento pronto. Então é possível sim, a gente pode falar mais à frente melhor sobre isso. Tá? Mas para a tua prova, é essa a classificação. Crime simples e o crime complexo. Crime simples é aquele crime onde eu tenho apenas um bem jurídico ofendido pela norma. É o crime de roubo. Mas quando eu reúno 2 ou mais crimes no mesmo tipo penal, vira um crime complexo, como por exemplo o latrocínio. Latrocínio é a junção de homicídio com roubo, que vira latrocínio. O crime material, formal e de mera conduta. Crime material é aquele crime onde a lei exige, a lei prevê e exige a produção de um resultado naturalístico. Crime material é aquele crime onde a lei prevê e exige a produção do resultado naturalístico. Homicídio. Para matar alguém eu tenho que ter um resultado naturalístico. Para que seja homicídio consumado, o cara tem que morrer. Já os crimes formais, o crime formal ou o crime de consumação antecipada, o legislador prevê a produção de um resultado, porém não exige que esse resultado aconteça. Que é como, por exemplo, o crime de estelionato. O estelionato ele prevê a obtenção de uma vantagem indevida em prejuízo alheio. Porém, essa vantagem necessariamente não precisa ocorrer. A ocorrência do resultado é exaurimento do crime. Vou começar tudo isso melhor com vocês, tá, gente? Tá? Lá na frente, quando falamos de estelionato, a gente fala da tentativa de estelionato e tal, mas só estou classificando para vocês. E o crime de mera conduta é aquele crime onde a lei não exige um resultado naturalístico e também não o prevê. Não há previsão de resultado e não há, muito menos, a exigência desse resultado. Como, por exemplo, o crime de violação de domicílio. Eu posso violar domicílio sem que haja nenhum tipo de resultado naturalístico. Posso pular o muro, entrar pela janela sem quebrar a janela, olhar e ir embora. Já é violação de domicílio. Está claro? Então, o crime material, a lei prevê e exige. No crime formal, a lei prevê, mas não exige. E no crime de mera conduta, a lei não prevê e não exige um resultado naturalístico. Então você pode ver que o crime comum próprio de mão própria é uma classificação quanto ao autor. E o crime material formal de mera conduta é um crime uma classificação quanto ao seu resultado. Eu tenho o crime instantâneo, que é aquele crime da sua consumação é imediata, homicídio.
O crime permanente é onde a sua consumação ela se prolonga pelo tempo, sequestro, por exemplo. E esses crimes permanentes, como a sua consumação se prolonga pelo tempo, a pessoa está constantemente em flagrante delito. E os crimes de efeitos permanentes. Os crimes de efeitos permanentes são aqueles crimes onde o resultado se prolonga pelo tempo. Ele se consome instantaneamente, mas o resultado se prolonga pelo tempo. É um exemplo, o crime de homicídio. É um crime instantâneo, porém de efeitos permanentes. E o crime a prazo. O crime a prazo, gente, é aquele crime onde, para a sua consumação, eu preciso de uma data específica. O crime a prazo tem data para ocorrer. Um bom exemplo é o crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias. O crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias é quando o empregador se apropria da contribuição do INSS dos seus empregados. E eu só consigo consumar esse crime, só consigo caracterizar esse crime quando o prazo se esgota. Não é verdade? O empregador paga o teu salário e retém na fonte pagadora o dinheiro que é para repassar para o INSS. Eu só vou saber que ele cometeu esse crime do 168A quando o prazo se esgotar. É o chamado crime a prazo. Ok? Uma boa questão, gente, é com relação ao crime, né, de inserção de dados falsos na Previdência e o crime que a pessoa vai constantemente pegando o benefício. Eu vou conversar com vocês lá na frente, quando eu falar desse crime, que é uma controvérsia seguinte. André, o funcionário público, quando insere um dado falso lá do INSS para que você seja contribuinte, seja beneficiário, e eu vou mensalmente sacar o dinheiro na conta. Então há quem entenda que esse crime qual é? Uns entendem que é um crime instantâneo, se consuma quando o cara insere dados falsos no INSS para ser beneficiário. Outros entendem que é um crime instantâneo de efeitos permanentes, porque ele vai causando lesão durante 20 anos no INSS. E outros entendem que é um crime continuado. Todo mês o cara vai lá, o cara comete um crime. Um crime, 2, 3, 4, 100 mil. Nós vamos conversar sobre isso. Professor, quando eu falo que eu estou beneficiado do INSS, eu vou mês a mês pegar o dinheiro, desde que entende que eu cometi 1000 crimes. Toda vez que eu ia lá, era um crime. Outros entendem que o crime foi quando eu inseri o dado no INSS, mas ele é de efeitos permanentes, que eu vou pegando sempre. Outros entendem que não, que o crime se consuma quando eu insiro dados falsos. O fato de eu pegar o dinheiro é mero exaurimento. Isso é importante para a hipótese da prescrição e do flagrante. Tá entendendo? Muito importante, a gente conversa mais à frente. É bom ver aquele gostinho, né? Caramba, tem que chegar lá logo lá, tem que ver as aulas para chegar logo lá. Senão a gente começa a enrolar a matéria, né? Eu tenho o crime unissubjetivo e o crime plurissubjetivo. O que é um crime unissubjetivo? Fácil. É aquele crime onde pode ser realizado por apenas uma pessoa. O crime unissubjetivo é aquele crime que eu posso realizar por apenas uma pessoa, que é o crime de roubo, por exemplo. Significa dizer que no crime unissubjetivo, o concurso ele é eventual. O concurso de pessoas é eventual. Pode ser realizado por uma pessoa só, mas pode haver um concurso eventual. O homicídio é unissubjetivo, mas pode ser realizado por várias pessoas. Já o crime plurissubjetivo é aquele crime que necessariamente tem que ser realizado por mais de uma pessoa. É o chamado crime de concurso de pessoas necessário. Tem que ter mais de uma pessoa. O crime de organização criminosa da Lei 12.850 não pode ser realizado por uma pessoa só. Tem que necessariamente ser realizado por mais de uma pessoa. Na verdade, 4 ou mais. Está claro? Agora, eu tenho esses crimes aqui, o crime de encontro bilateral. O que é um crime de encontro bilateral? Ou então um crime de convergência. O crime de encontro bilateral, onde as condutas dos agentes elas se encontram. O que é um crime, por exemplo, de encontro bilateral? O crime de encontro bilateral é, por exemplo, o crime de bigamia. O crime de bigamia, por exemplo, não é isso? Eu tenho as pessoas realizando o mesmo ato se encontrando de forma bilateral. Aliás, até um exemplo melhor de encontro bilateral é o crime de corrupção passiva e corrupção ativa. Melhor. Porque aqui
de convergência. Vou dar um exemplo errado. O crime de encontro bilateral é aquele crime onde eu tenho o funcionário público corrupção passiva e o particular corrupção ativa. Ele me oferece e eu recebo. Que é diferente do crime de convergência, de condutas paralelas ou de condutas contrapostas. O crime de convergência de condutas paralelas, quando duas pessoas realizam o mesmo crime. Então eu tenho um crime de convergência paralela. Ou então o crime de convergência contraposta, que é um exemplo do crime de bigamia. Quando a pessoa se casa com a outra e uma sabe que a outra já é casada. Então, na verdade, tem os crimes unissubjetivos e os crimes plurissubjetivos. Os crimes de subjetividade passiva única ou de dupla subjetividade passiva. Olha que interessante, um exemplo só que pega os dois. Crime de aborto. O crime de aborto é um crime de subjetividade passiva única ou dupla? Depende. Se eu realizo o aborto sem o consentimento da gestante, tem duas vítimas. Dois sujeitos passivos, o bebê e ela. Agora, se eu sou médico e realizo o aborto com o consentimento da gestante, aí o crime é subjetividade passiva única. A mãe não é vítima, a mãe é criminosa também. A única vítima, infelizmente, é aquela pessoinha que não pode falar, que não pode se defender, que não pode fazer nada e que perde a sua vida. Até dor falar isso, né? Você tira a vida de uma pessoa inocente, que não tem nada com isso, né? Perfeito? Eu tenho o crime de dano e o crime de perigo. O que é o crime de dano? O crime de dano é aquele crime onde, para que o crime se caracterize, há necessidade de ofensa ao bem jurídico protegido pela norma. O crime de homicídio é um crime de dano, porque há necessidade de ofender a vida da pessoa para realizar o homicídio. Já o crime de perigo, não. A crime de perigo, a sua caracterização não precisa de ofensa ao bem jurídico, mas basta que haja exposição ao risco. Como, por exemplo, o crime do artigo 130. Eu transar com a pessoa expondo ela a perigo de contágio de moléstia, de doença sexualmente transmissível. Eu não preciso ofender a integridade física dela. Se eu não passar nenhuma doença para ela, eu já estou expondo ela a risco. É um crime de perigo. E esse perigo pode ser efetivo, que é o crime de perigo concreto. A pessoa efetivamente está em perigo, como por exemplo o crime de direção perigosa. Ou então de perigo abstrato, é onde essa exposição a risco ela é presumida. Como por exemplo, embriaguez ao volante. Na embriaguez ao volante, cara, ele que eu dirija retinho, tranquilo, devagar, é crime. Por quê? Porque é um crime de perigo abstrato, apesar da controvérsia. Tá? Eu peço vênia aqui para você, desculpas, eu conheço a controvérsia. Eu estou lendo a jurisprudência do Supremo sempre, toda semana eu leio, eu sei que existe controvérsia com relação a isso. Tem gente que fala que é crime de perigo concreto, não é isso, de perigo abstrato, e tem gente que fala até que é crime de dano. Ofensa à segurança viária. Eu sei disso, tá? Artigo 8º aí. Os crimes unissubsistentes e os crimes plurissubsistentes. O crime unissubsistente é aquele crime onde eu realizo o crime com apenas uma conduta e essa conduta não pode ser fracionada. Se eu realizo com apenas uma conduta e não pode ser fracionada, esse crime não admite tentativa. Já os crimes plurissubsistentes são aqueles crimes onde, para realizá-lo, eu posso realizá-lo através de várias condutas e essas condutas podem ser fracionadas. A contrário senso, se pode ser fracionada, posso interromper, se pode ser interrompido, cabe tentativa. Um exemplo, injúria. Injúria verbal, unissubsistente. Injúria por escrito, plurissubsistente. Eu tenho crime de forma livre e de forma vinculada. Um crime de forma livre eu posso realizar de qualquer forma. Homicídio, matar alguém. Como é que você pode matar alguém? Ele é de forma livre. Agora, os crimes de forma vinculada, o legislador já diz como que você deve realizar. Que é, por exemplo, um exemplo do crime do artigo 149.
Redução à condição análoga a escravo. André, como é que eu reduzo uma pessoa a escravo? Está lá escrito. Eu coloco guardas armados, eu impeço que ele saia dali, eu coloco ele a tratamento desumano, degradante, com jornadas excessivas, eu retenho seus documentos essenciais. Lá ele diz como que eu tenho que fazer. É um crime de forma vinculada. Eu tenho também os crimes comissivos, são aqueles crimes realizados por ação, e os crimes omissivos, são aqueles crimes realizados através de uma inação. O deixar de fazer. Deixar de fazer já é crime? Sim. E os crimes comissivos? Tem que ter ação. Me dá exemplo. Um crime comissivo, o estupro, o homicídio, o roubo. E os crimes omissivos? Os crimes omissivos, eu tenho os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. O que é um crime omissivo próprio? É aquele crime onde eu me omito, mas eu tenho um dever genérico de evitar o resultado. Omissão de socorro. Vejo um cara se afogar e não faço nada, omissão de socorro. Agora, eu tenho os crimes omissivos impróprios. E os crimes omissivos impróprios são aqueles crimes realizados pelo agente garantidor. São aquelas pessoas que não têm o dever genérico, mas o dever específico de evitar o resultado. Então não é agora uma pessoa se afogando, mas é uma pessoa se afogando e o pai não faz nada. O salva-vida não faz nada. São chamados crimes omissivos impróprios ou crimes comissivos por omissão. Como também eu tenho chamados crimes omissivos por comissão. Crimes omissivos por comissão. É o contrário. Eu realizo um crime omissivo que eu me coloco numa posição de ser omisso, realizando uma ação. Exemplo, por exemplo, de eu estar aqui vendo uma pessoa se afogar e eu de barco, podendo salvá-la, eu para não poder salvá-la, eu pego combustível e jogo no mar, para não poder salvar. Bom, eu poderia te salvar, mas não vou não, porque agora eu vou jogar toda a gasolina e eu não posso mais te salvar. É, por exemplo, eu jogar a corda para uma pessoa que está lá embaixo no buraco, no poço, eu jogo a corda, quando ela segura, eu solto. É um crime omissivo, não posso mais salvar, que eu larguei a corda, mas por ação. Eu larguei a corda, me colocar numa situação que eu não posso mais salvá-la. André, tô mal, tem uma corda aqui. É verdade, vou fazer uma ação, jogo lá. E agora? Agora não posso mais salvar. É um crime omissivo por comissão. Ok? Além disso, crimes monoofensivos e crimes pluriofensivos. Crimes monoofensivos são aqueles crimes onde ofende-se apenas um bem jurídico. Homicídio. E os pluriofensivos quando ofendo mais de um bem jurídico. Como, por exemplo, o estupro, que é a sua liberdade sexual, bem como, talvez, não é isso? A sua integridade física também. É um crime de latrocínio, o patrimônio e a vida. Crime principal e o crime acessório. Crime principal ou acessório, que é o parasitário. Eu tenho um crime principal e o outro que só vai ocorrer se aquele outro crime acontecer. É um crime de roubo e de receptação. Só vai ser receptação se o crime foi proveniente, se o bem foi proveniente de crime principal e o acessório. Eu tenho os crimes transeuntes e os não transeuntes. Crime transeunte é aquele crime que não deixa vestígio. Se ele não deixa vestígio, não precisa fazer perícia. O crime não transeunte é o crime que deixa vestígios. Se ele deixa vestígios, tem que se fazer perícia. O crime à distância é aquele crime onde a ação ou o resultado ocorre no exterior. Ou a ação no Brasil e o resultado no exterior, ou vice-versa. Eu mandar uma carta-bomba para o Obama é um crime à distância. Ou então um crime plurilocal, onde a ação é numa comarca e o resultado se dá em outra comarca, mas dentro do Brasil. Ou então um crime em trânsito, aquele crime que eu estou cometendo
enquanto eu me movimento, como por exemplo o roubo em coletivos, em ônibus, assalto a ônibus. É um crime em trânsito. Ou então crime de embriaguez ao volante. Crimes condicionados e crimes incondicionados. Crime incondicionado é aquele crime que não depende do resultado para se consumar. Já o condicionado, sim. O crime condicionado precisa de um resultado específico, como, por exemplo, indução, instigação e auxílio ao suicídio. O crime de indução, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, ele tem que pelo menos tentar suicidar e ter pelo menos lesão corporal grave. Porque se tiver lesão corporal leve ou nada, eu também não cometi nada. Eu tenho os crimes gratuitos. Agora é mais rápido, né? Os crimes gratuitos são aqueles crimes sem motivo. E o que é importante, que o STJ já falou, gente, que o homicídio é qualificado se for por motivo fútil ou por motivo torpe. O homicídio sem motivo é homicídio simples. Uma vez em discussão com o aluno, ele falou assim, não, pessoal, se a pessoa mata alguém sem motivo, o motivo é fútil. Eu falei assim, não, cara. Só vai ser homicídio por motivo fútil se o motivo for fútil. Se for sem motivo, é sem motivo. Você pode dizer na minha cara que sem motivo é fútil, porque sem motivo é sem motivo. Parece papo de bêbado, né? Mas de qualquer maneira, o crime gratuito é o crime sem motivo. O crime de ímpeto, nós vamos conversar, é aquele crime onde eu estou sobre o que, gente? Sobre o domínio de violenta emoção. Onde a fase da cogitação é muito curta. É aquele ímpeto. O cara bateu no teu carro, você naquela hora você atirou. Se você tivesse contado até 10, até 2, você não faria isso. O crime exaurido. O crime exaurido é aquele crime que alcança o seu objetivo depois de consumado. O crime exaurido é aquele crime, por exemplo, no estelionato, quando o cara obtém a vantagem. Mas precisa obter a vantagem? Não. Só o emprego da fraude já está consumado. E a obtenção da vantagem? Exaurimento. O crime de circulação são os crimes do Código de Trânsito, não é isso? Todos aqueles crimes que eu cometo em circulação. Os crimes de atentado. Os crimes de atentado, gente, são aqueles crimes onde a só a tentativa, o crime já está consumado. Como, por exemplo, dá uma olhada lá no artigo 352 do Código Penal. O preso que fugir, evadir, está consumado. Agora, se ele tentar evadir-se, também já está consumado. É um crime. Ou então crime de abuso de autoridade. Cometer qualquer atentado contra a tua vida, tua integridade física, a tua honra, já está consumado. Crime de opinião. Aí existem aquelas hipóteses, né, das excludentes, como por exemplo, exercício regular de um direito. Eu tenho opinião de dizer que o livro Damásio não é um livro mais recomendado hoje para a nossa doutrina. Mas maravilhoso livro. É um crime de... Não é crime, mas existem aqueles crimes de opinião. Os crimes multitudinários são aqueles crimes realizados por multidões, como por exemplo briga de torcida. Os crimes vagos, já conversei com você, né? Onde o sujeito passivo ele é indeterminado. Os crimes internacionais, evidentemente, né? Existem pactos, tratados com relação a esses crimes, como por exemplo o crime de genocídio. O crime habitual. E o crime habitual nós vamos conversar mais à frente. Existe o crime habitual próprio e impróprio. Mas em regra, básicozão agora, o crime habitual é aquele crime onde precisa de uma reiteração de condutas. Se precisa de uma reiteração de condutas, não caberia tentativa. Isso, crime habitual próprio. Porém, o Supremo já falou que existe o crime habitual impróprio, que é aquele crime onde eu só preciso de um especial fim de agir, de um dolo específico, como por exemplo o crime de gestão fraudulenta de instituições financeiras. Então eu tenho o crime habitual que precisa de uma reiteração de condutas, como por exemplo o exercício ilegal da medicina. Não, em tese, bem básicozão, não caberia tentativa, porque se eu atender uma pessoa é atípico, atendi a segunda está consumado. Então o crime habitual, reiteração de condutas. Mas tem o habitual impróprio, que eu preciso de um especial fim de agir. Crime profissional, aquele crime realizado por uma pessoa que tem uma qualificação profissional específica, como por exemplo o crime de tergiversação, que é quando o advogado advoga para as duas partes ao mesmo tempo.
ou posterior. O quase crime, que aí no caso, né, para alguns autores seria o crime possível. Né? Crime possível é quase crime. Não é crime por quê? Porque não é quase crime. Para outros tem a tentativa. Tentativa é um quase crime, tá errado. Quase crime é o crime possível. Crime hediondo, da Lei 8.072, né? O rol deles agora, né? Isso tem que estar atualizado. Existem crimes novos aí hediondos, não é isso? Crimes realizados contra agentes de segurança pública, a exploração sexual de menores, tudo na Lei 8.072. Os delitos de intenção, né? Onde na verdade o crime se caracteriza na própria conduta do agente, como por exemplo o crime de injúria. André, chamar uma pessoa de negão é crime? Depende da sua intenção. E aí, negão, chega aí. Não é crime. Chamar o cara de negão querendo ofender, tendo essa intenção, o crime está consumado. O crime de tendência, aí nós vamos ver. Crime de tendência, gente, é aquele crime onde eu tenho que analisar a próxima conduta do agente para saber qual é o crime dele. Dá exemplo dessa, senão eu não entendo. O crime de tendência é aquele crime onde a pessoa realiza a conduta e eu falo, não sei qual é o crime. É quando o cara, por exemplo, pega uma pessoa, arrebata a sua liberdade e coloca no veículo e leva para o cativeiro. Qual é o crime dele? Não sei. Preciso esperar a cena dos próximos capítulos. Porque se esse cara der um tiro na cabeça e jogar no matagal, é homicídio. Se ele mantiver relação sexual, é estupro. Se ele pedir resgate, extorsão mediante sequestro. Então tem que saber o que ele vai fazer no próximo ato. Agora vamos conversar depois, né? Eu vou conversar com vocês naqueles crimes de resultado cortado ou crime mutilado de 2 atos. Crimes de resultado cortado ou crimes de mutilado de 2 atos. Depois a gente conversa sobre isso, no nosso ponto mais avançado. Crime falho, não é isso que é a tentativa, quase crime, crime possível, crime falho, tentativa. Crime putativo é o crime imaginário, você acha que está cometendo um crime, mas não está. Crime de responsabilidade, artigo 85 da Constituição, Lei 1079, crime de responsabilidade do presidente, crime de responsabilidade do governador. Crime remetido é aquele crime onde a própria pena ela remete para outro crime. Como, por exemplo, o crime do artigo 304. Né? O crime de falsa identidade, ele fala, ó, falsa identidade vai ser a pena do crime de falsificação documental. Crime progressivo, nós já conversamos, não é isso? A progressão criminosa também nós já conversamos. Um que é o crime mais grave já e vai para o mais leve como um caminho. E o outro, ele quer o mais leve, mas acaba cometendo o crime mais grave. Os crimes militares, né, estão no Código Penal Militar. Os crimes funcionais, são aqueles realizados pelo funcionário público, a partir do artigo 312 do Código Penal. Os crimes falimentares que estão lá na Lei 11.101, né, os crimes cometidos no período de quebra, onde o juiz decreta a falência em razão da impontualidade. Tá claro? Tranquilo? Então essa é a nossa classificação dos crimes. Eu botei aqui, não botei 40, mas eu botei 39. Tá? É óbvio que algumas coisinhas eu só falei, só citei, não expliquei, porque de acordo com o nosso curso a gente vai explicando aí toda essa classificação. Maravilha? Esse foi o nosso tema. Um forte abraço e até o nosso próximo tema.